O homem que segurou Jesus quando criança nos braços e apresentou ao Senhor. Vamos falar sobre este homem que viveu um improvável, mas tinha uma esperança. Deus havia dito algo para ele, ele guardou essa palavra e alcançou a promessa que Deus tinha feito para ele. De quem que nós estamos falando? Estamos falando de Simeão. Eu quero ler um texto que está em Lucas, no capítulo 2. E olha só detalhes que tem para a gente aqui a respeito da perseverança, fé, disponibilidade, persistência. Também a gente vai ver aqui sobre o caráter desta pessoa. O caráter dessa pessoa. E aí num dia, ele, na casa do Senhor, no templo, e ele vai ver, segurar nas mãos o menino Jesus e vai consagrar ele ao Senhor. Lucas capítulo 2, a partir do versículo 25, o texto diz assim: Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso, o caráter da pessoa. Justo e piedoso, olha como ele era conhecido. Isso fala muito pra gente, como nós temos sido conhecidos. As marcas que deixamos, por onde nós passamos, nós deixamos marcas. É como um perfume. Passou, o cheiro ficou. Chegou o cheiro. Que marcas nós temos deixado? Esse homem, Simeão, a palavra de Deus o descreve como um homem justo e piedoso. E olha só, e esperava a consolação de Israel. Fé, esperança. Ele tinha uma palavra, a mesma palavra que todos tinham, que Deus enviaria aquele que iria ser o Salvador. Mas o texto é enfático em dizer que este Simeão ele esperava. O que quer dizer que a sua fé não esmoreceu. O que quer dizer que ele não desanimou. O que quer dizer que ele ainda se manteve firme, mesmo diante das situações que aconteciam, das situações improváveis. Ele permaneceu fiel, permaneceu acreditando ali, Deus vai mandar o Salvador. Deus vai mandar um livramento. E nós, como nós estamos? Continuamos ainda esperando? Deus vai mandar resposta. Deus vai mandar vitória. Deus vai dar livramento. Deus vai enviar socorro. Deus não vai nos deixar desamparados. Deus não vai nos abandonar. Nós continuamos também com essa esperança. Claro que eu digo isso. É a hora que as coisas ficam difíceis. A hora que o inesperado acontece. A hora que perdas acontecem. Escassez, afrontas, abandono. Continuamos ainda tendo esperança. Esse homem, o texto é enfático dizer, e esperava a consolação de Israel. Ele não desanimou. Ele ainda tinha uma fé firme, forte e constante. Mas o texto continua. E o Espírito Santo estava sobre ele. Que coisa tremenda. Piedoso e justo. Esperava, na palavra de Deus, esperava pela salvação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Homem de intimidade com Deus. Homem de comunhão com Deus. Um homem que estava na presença de Deus. Eu observo aqui um homem que não dependia das circunstâncias para servir a Deus. Não dependia de motivação extra para ir à casa do Senhor. Ele cultuava, ele adorava, ele servia, ele buscava o Senhor. Era um homem de oração, era um homem de envolvimento com a obra do Senhor, com o serviço, com o reino. Tinha fé, tinha esperança, tinha comunhão. O Espírito Santo estava sobre ele. Isso traz para a gente uma cobrança. O Espírito do Senhor se move em mim, se move em você. Tem um hino que quando criança a gente cantava muito, na minha época, né? Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto, eu luto. O Espírito Santo, ele continua movendo em nós. Temos sensibilidade para ouvir, sensibilidade para sentir. Uma pessoa que muito perfumada, quando ela chega num lugar, quando ela está próximo, quem conhece aquele perfume, já logo sabe, Senhor, eu sei de quem é esse perfume, eu sei quem está chegando. Eu estou falando de sensibilidade. Quando nós estamos cultuando, quando nós estamos na igreja, por exemplo, em casa, em qualquer lugar, mas nós somos sensíveis à presença do Senhor? Ou será que é preciso muitos acontecimentos para que a gente entenda, tá, Deus está aqui, vou louvar, vou adorar. Somos sensíveis? O texto diz que o Espírito Santo era sobre ele. E olha só, movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Teve um dia que algo diferente aconteceu. E nesse dia, como ele era sensível, este homem Simeão era sensível ao Senhor, ele movido pelo Espírito Santo, tocado pelo Senhor, algo diferente aconteceu, ele foi ao templo. E olha o que acontece. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava,
Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, preste atenção, este homem justo, piedoso, que esperava a salvação, ele tinha uma promessa de Deus na vida dele de que ele não morreria antes que ele visse a salvação de Israel. O Senhor tinha prometido para ele, Simeão, você vai ver aquele que vai ser o resgatador de Israel. E aqui agora, nesse dia, ele vai ao templo, ele vai cultuar, ele vai exercer o seu serviço. E quando ele está no templo, José e Maria vão levar Jesus para ser apresentado. Vão levar Jesus para cumprir a lei conforme ordenava. E Simeão agora é ele que vai segurar Jesus nos braços e ele vai apresentar o Senhor. Um dia especial, um dia improvável, um dia onde tudo foi diferente na vida deste homem. Um dia que a promessa se cumpriu. Um dia que os olhos dele viu se cumprindo o que a palavra de Deus já havia dito e que ele esperava. Ele não perdeu a sua fé. E olha como ele louva a Deus dizendo, agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos. Agora ele está dizendo, Senhor, a promessa se cumpriu, eu alcancei, eu vi, me despede em paz. Ele tinha uma palavra de Deus que ele não morreria sem que ele visse, e ele viu, foi fiel, manteve a esperança. E nesta palavra, eu quero incentivar você, assim como é para mim, a nós nos mantermos fiéis ao Senhor. Porque Deus é fiel à sua palavra. Ele está conosco todos os dias. Tenha bom ânimo. Espere no Senhor. Vai ficar tudo bem. Deus sempre tem um livramento e um escape para todos aqueles que esperam e confiam no Senhor. Ninguém que confia em Deus ficará desamparado, sem socorro, sem resposta. Muitas são as aflições. O Senhor livra de todas. O choro pode durar uma noite, mas vem a alegria ao amanhecer. Deus está no controle. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, a sua família. Que o Senhor te conduza por caminhos de paz e de vitória. Que glorifique o nome dele. E nos permitindo, Senhor, a gente se encontra na próxima segunda-feira. Deus te abençoe, em nome de Jesus.